Vamos lá, pessoal. Então, hoje a gente está aqui fazendo a revisão da aula 3, tá? Que são as ferramentas de caneta e traçado, tá? Então, a gente vai continuar aí a edição de âncora, só que dessa vez é a vez da gente trabalhar com as formas prontas, tá? A gente vai trabalhar aí a ferramenta caneta, desenhando, né, os vetores e também vamos olhar um pouquinho das opções de traçado que a gente tem, tá? Para isso, lembrando, toda aula a gente vai vir em janela, janela, espaço de trabalho essenciais, tá? Ou janela, espaço de trabalho, clássicos essenciais, tá? Se ele tiver meio bagunçadinho, janela de novo, espaço de trabalho, redefinir clássicos essenciais. Assim tá todo mundo igual, tá? Aqui a gente vai vir em arquivo novo, ou como já dá a minha tecla de atalho aqui, Ctrl N, tá? E vamos abrir um arquivo aí de impressão, né? Então a gente vai trabalhar com impressão só para a gente ver as variações aí. Então eu vou colocar aqui um A4, ó, ele está em pontos, eu vou colocar aqui em milímetros, só para a gente confirmar, 210 por 297 milímetros, que é o tamanho do A4. Não vamos mexer aí em sangria por enquanto, modo de cor CMYK mesmo, efeitos de rasterização vou deixar 300 e o modo de visualização padrão, tá? Pranchetas uma só. Então eu vou criar aqui, tá? Então eu tenho aqui a minha folha de papel aí, minha folha 4, tá? Olhando os layers aqui, que são as camadas, né, que são que são os níveis, como se fossem vários acetatos, várias folhas empilhadas, tá? A camada 1 a gente vai renomear ela, né? Então ela está aqui na barra lateral, né? A gente vai renomear ela para rascunho, então eu dei um clique e um segundo clique rápido, ele vai aparecer, ó, para eu editar o nome, então são 2 cliques com o mouse, e eu vou colocar aqui rascunho, tá? Agora a gente vai inserir a imagem aqui. A gente não vai fazer através de Ctrl+C, Ctrl+V, como eu já expliquei para vocês, né? A gente vai ver aí as edições de vínculos, tá? Mas primeiro a gente só vai importar. Então eu vou lá, arquivo, inserir, ou Shift Ctrl+P, tá? Ele também vai dar. E vou procurar aqui, ó, aquele desenho que eu coloquei para vocês da Ioiô, né? Vou clicar na página. Para diminuir, segurei o Shift Alt, vou no canto, ela vai diminuir o tamanho, tá? Ou logo quando eu importo, eu também posso já clicar e arrastar do tamanho que eu quero, tá? Então se eu clicar e arrastar o mouse, ele já vai vir do tamanho que eu quero, tá? Vou deixar ela mais ou menos no centro da página, a gente ainda não falou sobre alinhamento, tá? E vou criar um segundo layer e vou colocar o nome desse layer de traçado, tá? Algumas pessoas me perguntaram, né? Dá para travar também essa imagem, deixar ela mais clara para fazer. Por enquanto a gente vai fazer assim, tá? Com o traçado direto. O que eu vou fazer? Ó, vou bloquear aqui a página de rascunho, a camada de rascunho. Agora eu não consigo acessar aqui esse arquivo, né? Então eu vou salvar aqui, né? Para a gente não ter nenhum problema de perder, tá? Vou colocar aqui direto na minha mesa, no meu desktop. Eu vou salvar aqui como aula 003, tá? E caneta e traçado, tá? E aí vamos olhar aqui a nossa ferramenta caneta com calma, tá? Com bastante calma, tá? Então, como eu falei para vocês aqui, o atalho dela é o P, então a qualquer momento que eu tiver com qualquer outra ferramenta, eu vou apertar a letra P, ó, ele já vai virar caneta, tá? E primeiro vamos acertar aqui as cores, ó. Sempre eu tenho aqui cor de preenchimento, tá vendo, ó? A cor de preenchimento é a cor que está toda aqui uma cor só, e a cor de contorno ou de traçado, tá? É a cor que está em volta. Para eu editar, é só eu dar 2 cliques nela ou clicar e vir aqui nas amostras, tá? Elas estão sempre aqui na direita, nesse sistema que a gente está vendo, ou você vai em janela e vai procurar lá amostras, tá?
Geralmente ele tem esse padrão de amostras, né? Como a gente já viu aí, às vezes, se estou trabalhando no computador, alguém já mexeu, não vai ter, tá? Aqui eu vou deixar o preenchimento sem cor, então, ó, tá vendo nenhum, esse que tem o risquinho. E a linha, para não confundir com o fundo, eu vou colocar aqui vermelho, depois a gente vai mudar essa linha, tá? Outros comandos de atalho que eu passei para vocês, né? O Ctrl, né? Pressionei a tecla Ctrl mais o espaço, né? Ele vira zoom, tá? Para tirar todo o zoom, Ctrl 0, Ctrl mais espaço eu dou zoom. Para andar pela minha página, eu aperto apenas a barra de espaço, aí eu consigo movimentar aqui, né, a minha imagem para onde eu quiser. É sempre legal colocar zoom. Tô com muito zoom, quero tirar só um pouquinho, Ctrl menos. Quero dar mais um pouquinho de zoom, Ctrl mais, tá? Quando eu falo menos e mais, são as teclas do teclado, tá? Ctrl menos ou Ctrl mais, tá? E aqui eu mostrei para vocês, tá? Se a gente clica a caneta em um ponto, eu crio uma âncora, tá? Que a gente já viu na aula anterior. E eu vou até o outro ponto, eu crio uma âncora. Todas essas duas âncoras, uma semi-reta, né? Uma reta de um ponto ao outro. Vou pegar aqui a ferramenta de seleção, ó, a gente consegue movimentar, né? Se eu a ferramenta de seleção direta, né? Que é o nosso atalho A, tá? Então aqui a gente vai usar muito o atalho Pre para ir para a caneta e o atalho A para ir para a ferramenta de seleção direta, tá? Vou andar com ela aqui e eu posso vir aqui em cima, onde eu tenho as opções, tá? Pedir para converter os pontos em suave. Olha só o que ele vai acontecer. Ele vai criar aqui, além da âncora, tá? As duas alças. Se eu mexo essa alça, ó, eu vou alterar a posição da minha curvatura desse elemento que eu fiz. Então, quanto mais perto do ponto a minha curvatura é menor, quanto mais longe do ponto a minha curva é maior. Repetindo aqui, que isso a gente não pode clicar e soltar. Se a gente clica e solta, ele não vai acontecer nada, tá? Eu tenho que clicar, manter pressionado o botão do mouse e aí eu vou levar essa ponta para onde eu quiser, tá? Então as curvas, né, eu posso ir fazendo dessa maneira, tá? Aqui é importante, ó, eu vou recomeçar o meu desenho do traçado, ó, eu vou clicar em cima do último ponto, tá vendo que a minha âncora muda ali, ó, ela tá com um xizinho, se eu chegar em cima dela, ela cria um maisinho, né, que é para criar um ponto, a gente já vai ver isso, e se eu chego bem na ponta aqui, ó, ele altera para a ferramenta âncora, e vou até o próximo ponto, aqui eu vou manter uma reta também, e aqui eu vou manter uma reta, certo? Aqui novamente eu vou fazer, preciso de uma curva. Então eu posso manter aqui, pressionar a letra A para mudar a ferramenta de seleção, né? E lá em cima mudar para suave. Vou mexer aqui na alça e chegar onde eu quero, tá? Dá para fazer também, gente, assim, ó. Tem gente que usa muito desse jeito aqui. Vou clicando vários pontos retos, tá? Faço isso pelo desenho inteiro. E depois eu vou transformando isso aqui em curva. Mudo para letra A, tá? E vou transformando em curva. Como? Através da suavização, né? E depois do equilíbrio das hastes, né? Que é movimentando essas hastes aqui, tá? Para ficar da maneira que eu quero que fique, tá? É um processo demorado, né? Então tem uma maneira mais rápida da gente fazer isso, tá? Não é que esteja errado, ele também funciona, ele também vai dar certo, ele também vai chegar no mesmo ponto que a gente quer aqui, o equilíbrio de hastes e tal. Lembrando, né, que sempre quanto menor ponto, né, a gente tem um melhor vetor aí, né? O que não pode fazer, que eu comentei com vocês na outra aula, porque aí eu vou ter um arquivo bem difícil de editar, é sair clicando loucamente aqui, ó, ao invés de fazer curvinhas, ficar fazendo retinhas, 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 para parecer que é uma curva, tá? Isso não é muito legal para o vetor. E qual é a outra maneira de trabalhar então? Ó, se eu clicar e for para o próximo ponto, a gente sabe que ele mantém uma reta, né? Agora, se eu clicar, pressionar o botão e arrastar, ele automaticamente já vira uma curva
que eu posso, ao invés de voltar lá e clicar, já ir editando essa curva aqui, né? Já ir fazendo ela, ela já vai tomando a forma que eu quero. E nada impede de em algum momento falar a curva não ficou como eu queria. Vou apertar a letra A, vou clicar no ponto que está aqui, ó, e mais uma vez eu vou fazer a edição desses pontos aqui, tá? Do mesma maneira que a gente já fez nas outras aulas, tá? Para recomeçar, cliquei no último ponto, ok? E vou fazer aqui o meu vetor. Para finalizar esse vetor, ó, é só clicar no último ponto de novo, tá? Para fechar esse ponto aí. E com a letra A, vou começar um novo vetor, tá? Eu vou fazer isso por todo esse arquivo, tá? Uma outra dica aqui que eu dei para algumas pessoas durante a aula, né? Que é o que, ó, tá vendo? Se eu quero vir com essa curva para cá, ó, como eu fiz uma curva, ela vai ficar estranha e vai ser muito difícil de eu conseguir equilibrar ela aqui, ó. Como que eu posso fazer, ó? Se eu quero mudar a direção da minha curva, eu vou pegar a tecla Alt e vou clicar em cima do último ponto, tá? Ele vai zerar aqui a minha curva, tá? E aí eu posso partir, opa, eu cliquei na outra ali sem querer. E aí eu posso partir com ela para outro lado, tá? Então, vou mostrar mais uma vez aqui, ó. Estou lá editando as minhas curvas, né, fazendo o meu desenho. Eu vim por uma curva agora e eu quero descer essa curva. Eu seguro o Alt, clico lá em cima do último ponto e continuo, ó. Alt, clico em cima do ponto. Tá vendo que a minha haste some de um lado? Então isso permite, né, que eu possa mudar a direção da minha haste, tá? Então, a vetorização que a gente fala, que vocês devem ouvir falar muito, essa é a base do desenho vetorial. Lucão, não tem como usar caneta no desenho vetorial? Tem, tá? Mas geralmente, né, quem trabalha com esse tipo de ilustração aqui, pegando uma ilustração que já foi feita, tá? E o rascunho dela para finalizar, os pontos são mais precisos, tá? Para a gente ver como está ficando, a gente vai dar aqui o Ctrl 0, ok? Vou na camada e apago a camada de baixo, ó. Esse é o pedacinho que eu fiz, ok? E aí até o exercício que a gente fez na sala de aula é o que? É para fazer todo o processo dessa personagem aqui, tá? O vetor, né? Eu não vou fazer ele todo aqui, tá? Porque senão a gente vai levar muito tempo, eu vou levar um certo tempo aqui. Eu já tenho esse arquivo pronto, né, para continuar essa aula, tá? Então agora, gente, eu vou usar um arquivo que eu já vetorizei previamente, ok? Para poder fazer aqui a outra parte da aula de vocês. Supondo que vocês tenham terminado tudo, né, a parte do traçado, vocês podem apagar aqui para eu não visualizar o rascunho, né? Ou podem até jogar fora esse layer, né? Essa camada. Cliquei nela, apertei o lixinho, ela vai embora, né? Eu não vou fazer isso porque depois eu vou continuar aqui e vou salvar, tá? Agora eu vou abrir o outro arquivo que eu tenho, tá? Então eu vou aqui em arquivo, abrir, né? E vou procurar ele aqui, ó, na próxima aula, que é esse arquivinho aqui que já está pronto, né? Eu até mostrei para vocês lá que eu tenho todas as etapas dele aqui, tá? Mas o que importa para mim aqui agora é só o que a gente chama aqui de net, né? Que é essas linhas aqui, tá? Por que a gente vai usar esse arquivo para a segunda parte, né? Então esse aqui é o vetor finalizado, tá? Vocês vão ver que em alguns lugares ele transpassa aqui, são coisas que a gente vai ver posteriormente de acabamento. Porém, esse traço não é um traço legal, né? Ele é um traço que ele aparenta ser um traço muito de computação, assim, né? A gente pode editar esse traçado para ele ter espessuras, ter uma variação na espessura e parecer mais com um traço feito à mão, tá? Para isso a gente vai selecionar um dos traços e vou procurar aqui, ó, a ferramenta traçado, tá? Na maioria das vezes ela vai aparecer aqui, ó, só a espessura.
Então, se eu aumentar, eu aumento a espessura da linha, mas ainda assim é uma linha um tanto quanto automática, tá? Para eu ver o restante das coisas, eu vou clicar nesse menu lateral, que são 3 tracinhos, um debaixo do outro, e pedir para mostrar as opções, tá? Essa parte aqui, a gente só vai ver a espessura por enquanto, ok? Aqui também, linha tracejada, não vai ver. O que a gente vai ver aqui é a espessura e o perfil. O perfil da caneta é o que faz essa variação de traço aqui. Olha só como que já fica um traçado bem mais interessante, né? Então eu tenho alguns perfis, esse aqui, por exemplo, começa fino, vai para o grosso e termina fino, ou seja, como se a gente pegasse o lápis mais leve, deixasse ele mais forte no meio e fosse terminar mais leve também, né? Que geralmente é o que a gente faz na mão, né? A gente tem esse aqui também que começa grosso, ó, e termina fino, então eu vou aumentar ele aqui para a gente ver, é um outro perfil aqui, né? E a gente fazendo isso, a gente consegue, né, criar um efeito visual que se assemelha muito mais do traçado feito à mão, tá? Então eu posso fazer isso na minha personagem inteira, tá? Só com isso aqui, né, traçado e utilizando o perfil, a gente vai conseguir ter resultados bem legais, tá? Então esse é o processo aí que geralmente a gente usa de vetorização em cima de um arquivo base, né, que a gente já tenha, né, que a gente já fez, tá? Eu vou inibir essa camada aqui e mostrar como ficaria o trabalho final aqui, ó, tá vendo? Então todos eles aqui estão usando perfis e traçados, tá? Diferentes, tá? Para criar esse efeito aqui, tá? Para criar essas variações de traços mais grossos, traços mais finos e que dê essa continuidade aqui, tá? Então esse foi o resuminho da nossa aula sobre a caneta, né? O mais importante da caneta aqui é a gente dominar, né, essa questão, tá, de clicar e clicar para fazer retas e clicar e arrastar para já construir as minhas curvas, tá? Vocês dominando isso daqui já é um grande passo para que vocês consigam aí ter um domínio interessante de ferramentas vetoriais de ilustração, tá? E repetindo o que eu já falei em aula, né? Tipo, os vetores são muito usados, né, para jogos, para vários tipos de finalização, como camisetas, né, feitas em 5 screen, cartazes, logotipos e por aí vai, né? Então é imprescindível que vocês tenham esse domínio aqui de entender essa ferramenta, a ferramenta caneta e o uso dela também, né, com a ferramenta seleção direta, tá? Só para finalizar, outra coisa que a gente pode olhar aqui em relação à ferramenta caneta, ó, são as outras opções que ela tem ali fechado, tá? Então eu vou criar aqui alguns pontos, tá? Para a gente ver o que ela é capaz de fazer, tá? Vamos lá. Se a gente pressiona sobre a caneta aqui, ela abre mais 3 ferramentas para mim. A ferramenta de adicionar ponto de âncora, né? E a ferramenta de excluir ponto de âncora. O próprio nome já fala pra gente, tá? Se eu clicar na ferramenta de criar um novo ponto, ó, ela vai criar um ponto entre as duas semi-retas que eu estou trabalhando ali, ó, as duas curvas, né? Os dois pedaços que eu estou trabalhando. E se eu quiser, que a gente chama limpar o nosso desenho, ou seja, retirar pontos, é a outra ferramenta, um menos, tá? A última ferramenta, que é essa daqui, ferramenta de ponto de ancoragem, vamos dar uma olhada nela, o que ela faz, ó. Vou voltar aqui para a ferramenta caneta, tá? E o que a ponto de ancoragem faz? Ó? Ela vai transformar um ponto que é uma reta em curva, tá? Então, ó, vou pegar aqui o ponto, vou pressionar sobre ela, ó, e ele vai fazer uma curva, tá? Quando eu estou com ela e coloco ela sobre a linha e não sobre o ponto, ela também faz a curva, tá? Então isso é muito legal, tá?
ao invés de ficar clicando aqui, tá, mais e menos, a gente pode também, ó, simplesmente colocar sobre a linha ali, ó. Ele mesmo já altera os pontos, ó. Se eu tiver com a linha selecionada, então eu tô com essa parte selecionada de linha aqui, ó. Eu vim aqui, ó, ele automaticamente, ó, ele tá com um ponto normal, certo? Aí eu vou em cima dele, ó, fazer para cá, pra vocês verem. Eu vou em cima dele, ó, ele muda para o mais. Isso quer dizer que eu consigo adicionar um ponto, tá? Ou se eu vier em cima do ponto, ele muda para o menos, ok? E se eu vier aqui, ó, e tiver pontos quadrados aqui, né, tipo, e vir com a ferramenta de ancoragem e apertar o Alt, ele também vai dar essa opção aqui, ó, de eu fazer rapidamente, transformar isso em curvas, tá? Então, mais uma vez, ó, eu fiz os pontos, né? Vamos fazer aqui em cima do desenho da menina, ó. Eu fiz os pontos dela aqui, né? E aí eu falei, opa, aqui não é uma reta, é uma curva, então eu vou segurar o Alt, tá? Eu vou segurar o Alt e vou, ó, opa, pera. Ele tem que estar fechado, desculpa. Eu vou segurar o Alt aqui, ó, e vou transformar isso em curva, tá? Então, eu tenho um ponto que está reto, pressionei o Alt e transformei em curva, ok? Que é a mesma ferramenta que pega uma curva e fecha essa curva para poder virar de direção, ó, viva um canto vivo. Aí, ao invés de eu clicar e pressionar aqui para fazer a curva, o que eu vou fazer? Só dar um clique, ele vai voltar a ser um canto vivo, tá? Então, para a gente saber, ferramenta de caneta, adiciona, tira a âncora e transforma a âncora ou em reta ou em suavizada, tá? E eu posso usar simplesmente usando a ferramenta de caneta normal e selecionando um caminho, né, um vetor já criado para adicionar ou tirar pontos ou segurando o Alt alterar as curvas dele, tá? Gente, é isso, né? Mais a questão das linhas que a gente viu, tá? Então, nossa aula aí de vetor é isso por enquanto, a revisão da nossa aula 3.